Eu não acho que Deus não existe. Eu tenho certeza absoluta que Deus não existe. Eu provo todos os dias que ele não existe. Tanto que ninguém consegue contradizer qualquer coisa que eu traga. Não tem uma pessoa no planeta e nunca haverá alguém que consegue contradizer o que eu trago. E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, como você já viu aí, né, de início, a gente vai refutar esse, né, ateu, né, orgulhoso, né, prepotente, que se acha mais do que tudo, do que todos, né? Ele diz que prova que Deus não existe, né? Todos os dias ele faz essa, ele prova que Deus não existe. Olha só que absurdo, né? Segundo ele, prova todo dia que Deus não existe. O sujeito fala de Deus todo dia, né? E diz, olha, eu provo todo dia que Deus não existe, e ainda é orgulhoso ao extremo, né, de dizer que não há no planeta, nunca houve, não há e nem nunca haverá ninguém que o contradiz, né, diz ele, né? Então o cara é orgulhoso, né? O cara é sabichão, o cara é o cara, né? Como se diz, né? Esse aí é o cara. Vamos ver se ele é o cara mesmo, né, nesse vídeo. Mas antes, meus irmãos, eu peço a você que não é inscrito nesse canal, né, que se inscreva, compartilhe aí depois esse vídeo, assista o vídeo inteiro, faça o seu comentário, né, ative aí o sininho das notificações, para você aí estar sempre sendo avisado dos próximos vídeos. Deixa um like nesse vídeo, né, comente e compartilhe, né, que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, né, a refutação, né, a esse orgulhoso, prepotente, né, de dizer que ninguém o contradiz, né? Ele está autossuficiente, não existe no planeta, nunca houve e não haverá ninguém que o contradiga, porque ele é o cara que entende da coisa mesmo. Ele é o bichão sabidão mesmo, como se diz, né? Ele é o cara sabido. E aí, vamos fazer essa refutação, né, desse sujeito, uma refutação respeitosa. Vamos rir um pouco, porque para ele chegar a essa conclusão de que ele é o cara que ninguém o contradiz, já mostra, né? Já cai por terra toda sua, né, falácia, né? Ninguém pode chegar como ele chegou, se achando dessa maneira, sem nenhum fundamento, né? Sem nenhum fundamento. A gente vai mostrar nesse vídeo, né, mais uma fala dele, alguns textos ele falando. E a gente vai fazer, né, essa, né, refutação, né, a esse camarada. Então é isso aí. Veja, né, a próxima fala que ele vai proferir para a gente ir, né, fazendo aqui, né, a refutação respeitosa, né, a esse, né, ateu militante, né, orgulhoso, prepotente, se achando o dono do mundo, o dono do pedaço, que ninguém não pode contradizê-lo, porque ele traz argumento finíssimo, altíssimo, que ninguém conhece, que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, com mais de 2000 anos atuando nesse mundo, com a experiência de mais de 2000 anos, a igreja, ninguém pode, né, contradizer esse sabichão, porque agora ele sim é o cara. Vamos ver, né, mais uma fala desse orgulhoso, né, prepotente. Veja aí mais um trecho aí da fala desse, né, camarada. Na verdade, todas as coisas que existem no universo, na natureza, no seu corpo, em tudo que existe em todas as galáxias, prova que Deus não existe. Então, né, é o contrário, é o contrário do que esse orgulhoso, né, falou. Tudo que existe, né, na natureza, tudo que existe em nós, tudo que existe, né, nas galáxias, tudo que existe, segundo esse orgulhoso, né, prova que Deus não existe. E é, né, o contrário. Toda a criação prova a existência do seu Criador, né? Tudo que é criado, tudo que foi criado, foi para um propósito.
Como que uma pessoa chega a esse ponto de orgulho? Por exemplo, né? Um carro foi feito para quê? Né? Quem criou o carro foi para um propósito. Quem escreveu um livro, né? Quem escreveu um livro? O livro é para um propósito. A natureza, tudo na natureza tem um propósito. Eu lembrei aqui de uma conversa que eu vi de um especialista no assunto, né, da alimentação, por exemplo. Só um dado aqui que a gente vai trazer, que o que falta no arroz, né, o que falta no arroz tem no feijão. O que falta no feijão tem no arroz. Então, por isso que tem, né, o arroz e o feijão, tem uma proteína, né, em cada um, que é justamente o que falta no outro alimento. Olha só bem isso aí, né? Quer dizer que o arroz e o feijão, existe uma proteína que tem no arroz que não tem no feijão. E assim, o contrário também. Então, quem fez isso? Quem fez, né? Quem criou o arroz e o feijão dessa forma? Que um precisasse do outro. Que o que falta em um é justamente o que está no outro. Isso é obra do acaso, que a gente vai falar mais à frente, né? Quando ele vai falar que as coisas, o mundo é obra do acaso. Então, quem fez isso, né, com o arroz e o feijão? Colocou uma proteína no arroz, justamente a proteína que falta no feijão. Colocou a proteína no feijão, justamente a que falta para completar o arroz. Então veja só, né? Tudo que foi criado, muito pelo contrário do que esse orgulhoso falou, tudo que foi criado prova o seu criador, né? Como eu disse, quem criou um carro criou para um propósito. Quem escreveu um livro escreveu para um propósito. Uma caneta para um propósito, né? Um lápis para um propósito. Então tudo foi criado para um propósito. A roupa foi feita o quê? Para vestir o corpo. E assim por diante, tudo que foi criado já tá atestando o seu criador. A estrada, alguém faz uma estrada. Uma estrada, qual o sentido? Para a gente andar, para a gente passar naquela estrada. Qual o sentido da roupa? Vestir o corpo. Qual o sentido, né, do celular? A gente se comunicar. Então tudo tem um sentido. Qual o sentido de faltar no arroz? Justamente aquilo que está no feijão. E assim vice-versa. Qual o sentido? Completar, né? Completar. Então tudo tem um sentido. E são essas coisas que atestam, né, algo, né, inteligente por trás, né? Alguma inteligência que criou aquilo, né? E o ateu, né, orgulhoso, não consegue perceber. Ele diz justamente o contrário. Olha, tudo que existe no universo, tudo que existe no nosso corpo, prova que Deus não existe. É tudo pelo o contrário, né? Você olha para o mundo organizado hoje, né? Os prédios, a cidade, aeroporto, avião, carro, internet. Você vê tudo organizado. Alguém fez isso, alguma inteligência fez isso, né? Alguma inteligência fez isso. Isso não se faz por acaso, né? Se você deixar um monte de pedra num canto, pode passar bilhões de anos, que aquilo ali nunca vai se tornar um prédio, né? Todo iluminado, todo, né, com elevador e tudo. Aquilo ali nunca vai chegar a esse ponto, nunca vai se evoluir a esse ponto. Tem que haver uma inteligência, tem que haver, né, uma mão que o construa, né, aquele edifício. Então o ateu cego, orgulhoso, prepotente, imagina que o mundo que a gente vê de forma organizada é obra do acaso. Veja que absurdo. Tudo que foi criado atesta, né, o Criador. Quem inventou aquilo? Quem criou isso? Quem fez aquilo? Existe sempre uma inteligência por trás dessas coisas. Então a natureza, então nós
Quem nos criou, né? Assim como a gente criou, construiu a cidade, construiu carro, avião, escreveu livros, fez caneta, fez lápis, construiu roupas para um propósito, nós também fomos né, criados para um propósito. Então existe uma inteligência que nos criou, que formou esse universo. Basta olhar para as coisas inventadas, para as coisas criadas, que sempre há alguém que criou. E no começo disso tudo está Deus, que é um criado, que sempre existiu, que um dia resolveu, né, criar o mundo que a gente conhece, criar a gente. Isso é óbvio, né? Olhando para as coisas criadas, olhando para as coisas, a gente chega, né, ao seu, né, Criador, quem inventou essas coisas. Então, com certeza, né, é o contrário do que ele disse. As coisas do universo, as coisas dos seres humanos, as coisas que a gente vê, prova que Deus não existe. É o contrário. As coisas provam que houve, né, um Criador, que há um Criador por trás dessas coisas, que sustenta essa, né, criação. Vamos, né, para mais uma fala desse, né, sujeito, né, orgulhoso, para a gente ir, né, arrematando aqui a nossa, né, refutação, né, a esse, né, camarada. Veja aí mais um trecho da fala desse rapaz. Por que ele precisaria de tudo isso de uma maneira tão complexa que evoluiu ao longo de bilhões de anos, de forma totalmente ocasional? Sim, no acaso, inclusive. Então, né, nessa parte, ele fala, né, por que Deus precisou do Sol, de todo o sistema. Veja só, né, para que haja vida aqui nesse planeta. Veja, não é Deus que precisou dessas coisas. Não é Deus que precisou dessas coisas. Deus criou essas coisas em prol da criação que estava no seu, né, no seu plano, no seu, né, projeto. Deus criou a vida do nada. Ele criou, não que ele precisava de criar. Ele criou, ele resolveu criar em determinado momento. Então, aí ele diz assim, mas por que Deus precisou do Sol? Não, porque essa certa distância do Sol, porque todo esse sistema para que haja vida sobre, né, o planeta. Por que Deus precisou dessas coisas? Na verdade, né, ele está deformando, né, a verdade. Não é que Deus precisou. Deus fez visando, né, a criação, em prol, né, da criação que estava por vir. Então Deus criou tudo isso. Aí o ateu, né, orgulhoso fica o quê? Fica encantado com o sol, encantado com a lua, encantado com os astros do céu. Essas coisas foi um processo de evolução, né, de bilhões de anos. A vida foi um processo, né, do acaso, de evolução, né, de bilhões de anos. Só que existe um argumento, meus irmãos, que é fatal contra esse tipo de heresia, contra o argumento, né, ateu. Existe um argumento que é fatal, que joga esse argumento, né, ateu no lixo, né, com todo respeito, joga esse argumento ateu, né, na lata do lixo. Foi um processo de bilhões de anos de evolução, foi uma obra do acaso, sim, diz ele, né, com toda a arrogância. Veja, então, para que houvesse vida aqui no nosso planeta, toda essa organização, o Sol, a distância exata para que a gente tenha, né, o que respirar, o oxigênio, todo esse, né, processo, diz ele, né, que foi um processo de bilhões de anos de evolução. Como eu disse, né, existe um argumento que quebra isso de uma vez por toda, né, como se diz, né, para um bom entendedor, meia palavra basta. Como eu já adiantei agora há pouco, né, imagine um monte de pedra, um monte de areia, ferro, cimento, aquele monte de material de construção ali em um terreno, e aquilo você joga ali uma bomba, você explode aquele material e daquela explosão sai um prédio, né, inteirinho, pintado com elevador e tudo. Ou você explode aí, né, várias latas de tintas e daquela explosão resulta um livro com capa e tudo, todo bonitinho, todo escrito, bem bonitinho. Uma explosão cega, né? Uma obra do acaso, não cria nada. O acaso não é cego, não é capaz de criar nada.
E o sujeito dizer assim, não, a gente é fruto, né? Tudo que a gente está vendo, esse né, ecossistema que a gente está vendo, a natureza, o sol, né? Tudo organizado para que exista vida, né, nesse planeta, foi obra do acaso, sim. É um cego, né? É um cego. O acaso não pode criar nada. O acaso, ele não pode criar nada. A explosão, por acaso, né? Uma explosão, né? Casual, não cria nada, só destruição, só cria, né, destruição. Como eu já disse, né, imagina um monte de material e você explodindo aquilo e aquilo forme uma casa, né? Sai ali uma casa já pintada, tudo arrumadinho. Ou um monte de tinta, uma lata de tinta, você explode e dali sai, né, um livro, né, completo. Veja, uma explosão cega, obra do acaso, né, não cria nada. Como ele disse no vídeo dele, que tudo é tão perfeito para que houvesse vida, se tivesse acontecido uma falha nesse processo, né, da criação, se houvesse uma falha, nós não teríamos existido, não existiria vida nesse, né, planeta. Então, isso é obra de uma inteligência, né? Isso é obra de uma inteligência, e não do acaso, né? O acaso não cria nada. Agora veja o contrário, né? Se você vê um prédio, né, e se você jogar uma bomba nele, vira um monte de entulho. Vira um monte de entulho. Então, uma explosão cega não cria nada. Tem que haver, né, uma inteligência por trás disso tudo. Do Sol, da distância exata do Sol, do ecossistema. De toda a natureza existe um Criador, né? Como eu já disse também agora há pouco, né? Essa criatura, ela atesta, né, o seu Criador. Ela é uma demonstração clara de que existe uma inteligência por trás de tudo isso. O acaso não cria nada. Pode passar bilhões e bilhões de anos que um monte de material de construção jamais vai se formar, né, um prédio. Jamais vai haver uma inteligência naquilo que vai formar um prédio, né? Jamais uma lata de tinta você explodindo ela, jogando ela no chão, jogando ela de um avião, jamais ela vai formar um livro completo. Então pela ideia do ateu, é que houve, né, essa explosão, mas só que foi uma explosão sem nenhuma inteligência, sem uma inteligência, né, por trás disso tudo. Foi uma explosão cega, né, uma, né, evolução cega, sem nenhuma inteligência por trás disso tudo isso. Não, obviamente que não, meus irmãos, né? Tem que haver uma inteligência por trás de tudo isso. Como eu falei agora há pouco, na questão do arroz e do feijão. Qual a evolução iria, né, mostrar, iria, né, caprichosamente aquilo que falta no arroz colocar no feijão, aquilo que falta no feijão colocar no arroz? Qual evolução, qual ateu, né? Qual pessoa no mundo vai acreditar nisso? Que isso foi uma forma de uma evolução. O arroz vai faltar tal coisa que é justamente o que está no feijão. E assim vice-versa. Veja que absurdo. Acreditar nisso, acreditar na obra do acaso, é muito, né? É muito sem sentido. Né? É muito sem sentido. Aí eles chegam rindo, né, da cara dos cristãos, achando que são inteligentes e prepotentes, né? Diz, olha, os cristãos, os que creem, que estão errados. Mas como eu disse a você, esse argumento arrebenta com o ateísmo, né? Arrebenta com o ateísmo. Imagina uma lata de tinta explodindo e dali resultar no livro. Assim é o planeta, né? Se fosse uma explosão cega, obra do acaso, uma evolução cega, jamais chegaria, né, até nós. Jamais chegaria até nós. Então existe uma inteligência que a gente chama de Deus, que com essa explosão que houve, né, o Big Bang, que a igreja não rejeita essa tese, só que por trás disso tem uma inteligência, que se não houvesse uma inteligência, se algo desse errado, não teria vida nesse planeta. Então não existe essa explosão cega. Como eu já disse, né? Se você vê um prédio inteiro, né? Se alguém joga um foguete nele lá, explode, vira um monte de entulho, né? Mas se você vê um monte de material lá, ao contrário, né? Tem um monte de material lá para construir o prédio. Você constrói ele com inteligência, né? Planejando, colocando a mão na massa,
fazendo as coisas acontecer, né? Não explodindo ele ali. Se explodir, jamais vai formar, né, um prédio. Jamais a vida aconteceu de uma explosão, né, cega, né, sem nenhuma inteligência por trás disso. E isso, meus irmãos, pessoas, né, de alto nível, estudada, que atesta isso, né, que atesta isso, que o acaso não pode criar nada, só destruição. Uma explosão, né, casual só destrói, não cria nada. Então, não sei de onde esse ateu tirou de que as obras criadas, elas provam que Deus não existe. E é o contrário, né? As obras criadas, a natureza, todo esse, né, ecossistema, justamente isso prova que há uma inteligência por trás de tudo isso. Quando a gente olha para toda a natureza, é impossível você não crer que há uma inteligência por trás daquilo tudo, porque cada coisa tem o seu lugar. Como eu usei o exemplo no início do vídeo, né? O carro foi criado para um propósito, o livro foi escrito para um propósito, a caneta para um propósito. E nós, seres humanos, também fomos criados para um propósito, Então existe sim uma inteligência por trás de tudo isso, dessa criação. Muito pelo contrário do que o ateu disse, essa criação, esse mundo, esse planeta visível que a gente vê, só se explica se houver, né, uma inteligência por trás de tudo isso, que não é jamais, né, o acaso. O acaso não cria nada, não evolui para nada, né? Uma explosão, né, um monte de areia, um monte de material, pode passar bilhões e bilhões de anos, que jamais ali vai se formar uma casa sem uma inteligência que ponha a mão na massa, que organize para a construção daquela casa. E assim é o nosso planeta. Tem sim uma inteligência que faz, né, que fez com que a vida fosse, né, possível nesse planeta, né? Fosse possível a gente estar aqui, né, falando, né, e ouvindo. Então, meus irmãos, é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Eu fiquei, né, admirado com a arrogância, né, o orgulho desse ateu, né, militante, de achar que ninguém é capaz de contradizê-lo, porque ele é o sabichão, ele é o cara que conhece tudo. Repetindo mais uma vez, né, se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.